Você ainda ouve música? Ou está sendo usado por ela? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela é urgente. Por quê? A música que você ouve ou a música que você deixa entrar no seu ouvido não molda só o seu humor, ela molda os seus valores, sua percepção da realidade e, em muitos casos, a sua liberdade. Hoje, muita coisa é defendida em nome da liberdade de expressão, que é extremamente importante, mas nem tudo que parece liberdade é, de fato, libertador. Às vezes, o que chamamos de liberdade é só uma prisão invisível, confortável, barulhenta e difícil de perceber. Para começar, vamos entender rapidamente o que é música, tá? Se você quiser algo mais profundo, veja o vídeo. Você ainda ouve música ou só usa? Aqui no canal mesmo, tá? De forma direta, a música é formada por três elementos, tá? Harmonia, a base emocional, cria tensão e relaxamento, é a mensagem por trás da mensagem. Melodia é a que fica à frente, o que você reconhece, canta, memoriza, é onde a história é contada. Ritmo é o esqueleto, dá chão, movimento e direção, tá? O que a gente tem visto hoje em dia é uma inversão de qualidades da música. A harmonia, ela ainda está existente, mas ela foi marginalizada e tem perdido sua importância. A melodia foi empobrecida e o ritmo virou tudo. E isso, meus caros, não acontece por acaso. Antes de qualquer crítica, é importante deixar algo claro. Eu não estou falando da favela de fora. Eu nasci e cresci na quebrada. Jardim São Luís, Capão Redondo, Parque Santo Antônio, Divinéia, foram os meus quintais. E ainda assim eu conheci música, literatura, filosofia por curiosidade e oportunidades raras. Isso faz a gente pensar, né? Por que essas coisas precisam ser raras? A essência da favela, ela nunca foi crime. Foi a luta, a criatividade na escassez, a dignidade. Mas hoje uma água estragada está sendo despejada sobre essa essência. Para entender onde a gente está, precisamos entender o que é cultura. A palavra cultura vem de culto ou cultivo. Ou seja, cultura é aquilo que nos forma por dentro, é o que nos molda como sentir, é o que molda como sentimos, pensamos e interpretamos o mundo. O crítico cultural Dwight MacDonald propôs uma divisão muito clara e muito atual isso da cultura, né? Existem três partes. A alta cultura não é a cultura de elite financeira, mas é a cultura que exige atenção, esforço, profundidade. Música complexa, literatura clássica, filosofia, artes que desafiam o intelecto, né? A gente tem a cultura popular, que é orgânica, ela é feita pelo povo e para o povo, transmitida pela tradição, Bumba Meu Boi, por exemplo, pela vivência, pela comunidade. E a gente tem a cultura de massa, essa sim, produzida industrialmente, padronizada, pensada para o consumo rápido e adesão fácil. Não é apenas uma divisão de classe social, é uma divisão de função. E o problema acontece quando a cultura de massa produzida industrialmente se disfarça de cultura popular, orgânica, e sufoca tanto ela quanto o acesso à alta cultura. Bom, vamos sair agora da filosofia e entrar na ciência, tá? Não é minha opinião, é neurociência. Estudos publicados em revistas como Nature ou Neuroscience mostram que a música ativa o sistema dopaminérgico, o mesmo sistema de recompensa ativado por drogas como cocaína ou nicotina. Caros, não estou dizendo que a música é droga. Estou dizendo que o mecanismo cerebral ativado é o mesmo sistema de recompensa. É o mesmo sistema de recompensa. Dopamina não é prazer, dopamina é a antecipação do prazer. Quando você é exposto repetidamente a ritmos extremamente simples e repetitivos, o cérebro entra no estado de condicionamento. Daniel Levitin ele vai explicar que a repetição rítmica constante gera uma descarga previsível de dopamina. Problema? O cérebro aprende a exigir apenas isso. Ele perde a capacidade de lidar com complexidades. Harmonias ricas passam a parecer chatas. Silêncio passa a incomodar. Tudo precisa ser imediato, forte e repetitivo. É como liberdade de usar drogas. Você é livre na primeira escolha. Depois que o vício se instala, a escolha deixa de ser livre. Você não escolhe mais a droga, não escolhe mais a música. Seu cérebro simplesmente reage a ela. Qual que é o perigo disso? Porque a pergunta não é só como a música age, é o que está sendo colocado dentro desse mecanismo. Hoje, parte da música que domina as comunidades não está apenas narrando a realidade. Ela está vendendo uma ideologia. Quando letras exaltam facções criminosas, armas, domínio territorial, violência,
E poder pelo medo, isso não é retrato social inocente, é propaganda cultural. As autoridades de segurança pública já alertam. Certas letras são mais perigosas que tiro. Por quê? Transformam o crime em um estilo de vida aspiracional, especialmente para as nossas crianças. Isso não é arte neutra, é formação de valores. Isso não é uma teoria, isso tem consequências reais. Existem relatos já documentados de mães que precisam fugir às escondidas de comunidades porque os líderes do tráfico decidiram que suas filhas, isso crianças, seriam deles. Crianças de 9, 10, 11 anos. Te pergunto com toda honestidade, como podemos chamar de cultura algo que normaliza facções que aceitam isso? Como chamar de liberdade letras que reduzem mulheres a objetos e meninas a mercadorias sexuais? Não é liberdade sexual, é desumanização sistemática. É preparar o terreno para que abusos sejam normais, ou pareçam normais, melhor dizendo. E não para na letra, caras. Existe uma violência cotidiana que quase ninguém quer discutir. Barulho imposto por bailes clandestinos e pancadões. Não são resistência cultural, não. São muitas vezes atos de opressão contra a própria comunidade. Idosos sem dormir, crianças autistas em crise, trabalhadores que acordam 5 da manhã e passam noites em claro. A Organização Mundial de Saúde alerta: poluição sonora causa estresse crônico, perda cognitiva e doenças cardiovasculares. Impor isso a uma comunidade inteira não é cultura, é tirania sonora. Dito isso, né? A favela precisa ser defendida, não usada. A cultura da favela não é o crime, não é o fuzil, não é esse proibidão. A cultura da favela é o trabalho, é a fé. Aquele samba raiz, o rap, é a solidariedade na falta. Aceitar o crime como a voz da favela é aceitar o estereótipo que o próprio crime quer impor. É trair o trabalhador honesto da quebrada. Afinal, funk é cultura da favela? O que ocupa esse lugar não nasceu na favela. Foi imposto sobre ela ao entretenimento industrial que enfraquece a quebrada e desumaniza quem vive nela. Isso não é um discurso por proibição. Ninguém aqui está defendendo censura. Liberdade de ouvir é fundamental, mas liberdade sem discernimento não é liberdade, é abandono. Se você é pai ou mãe, entenda: quem educa o ouvido do seu filho, educa o coração dele. Quando você terceiriza isso para o algoritmo ou para a indústria que lucra com o caos, você entrega a mente deles a quem não tem compromisso com a vida. Você não coloca água limpa num copo cheio de água suja. Primeiro você tem que esvaziar. Primeiro a gente precisa ter coragem de identificar e rejeitar aquilo que adoece a comunidade por dentro. Só então a gente enche o copo cheio de novo. A gente enche o copo de novo. Com beleza, com silêncio, com arte. Porque a periferia merece mais do que sobreviver ao crime e ao barulho. A periferia merece arte, merece paz, merece futuro. Você ainda ouve música? Ou está sendo usado por ela? Isso não é um discurso que vai te dar uma solução fácil, porque a solução não está no governo, não está na indústria, a solução está na sua casa. Eu sei que você está cansado, eu sei que você trabalha dobrado para colocar comida na mesa, eu sei que no final do dia mal sobra energia para conversar. Mas eu te pergunto, se você não educar o ouvido do seu filho, quem vai? O algoritmo que quer viciá-lo? A indústria que lucra com a destruição dele? A rua que quer recrutá-lo? Eles não amam seu filho, você ama. Educar não é sobre ter tempo sobrando, é sobre pegar o pouco tempo de descanso, aqueles 30 minutos rolando o feed e escolher o que entra em casa, nos poucos minutos que vocês têm juntos. Quando você coloca uma música para o seu filho ouvir, você não está só escolhendo um som, você está escolhendo quem vai falar com ele sobre o mundo. Um livro, uma música diferente, uma conversa sobre o que eu estava ouvindo. Eu fui exceção, mas não deveria ter sido. Eu não quero que seu filho ou minha filha precise de sorte para não ser destruído pelo que entra no ouvido deles. Você não coloca água limpa num copo cheio de água suja. Você primeiro esvazia. E isso dói. Mas você pode esvaziar. Você pode dizer não. Você pode desligar. Você pode colocar outra coisa. Samba, rap, até silêncio. Então você enche o copo de novo.
com beleza, com arte, com dignidade, porque a periferia merece mais do que sobreviver ao crime e ao barulho. A periferia merece arte, merece paz, merece futuro. E isso começa dentro da sua casa, com você. Cansado? Sim, mas presente. A pergunta é: quem está formando o ouvido e, por consequência, o caráter da próxima geração da periferia? Você ainda ouve música? Ou está sendo usado por ela? E o mais importante, o que seu filho está ouvindo agora? E aí galera, beleza? Gostaram do vídeo? Então não se esqueça de dar aquele triplo C, curta, comenta e compartilha. E também nos siga nas outras redes sociais. Valeu, falou!